Vamos lá. Hoje é bem tranquilo, rapidinho. No final tem um exercíciozinho, tá, gente? Sim, eu não trouxe, tá? Acho que eu olhei aqui, é uma aula que vem eu trago, tá? Mas semana passada você tava, não tá? Não. É. Não, eu falei semana passada porque é o da semana passada que eu não fiz, entendeu? Mas é chave? É de uma palavra, responder. Ah, não, uma palavra. Porque assim, se eu for fazer múltipla escolha, é um trabalheiro grande para mim. Se eu vou fazer de uma palavra, é um pouco de trabalheiro para você. Então, se é de eu me poupar ou poupar vocês, eu vou poupar quem? É uma palavra, literalmente, ou pode ser uma frase? Ou termo. Ou termo, pessoal, já aumentou o negócio? Não, mas sempre foi. Mas só deixa em dupla, então. Não, gente. É um ponto só, gente. Não, eu perdi um só, tá vendo? Sim, mas um ponto, sim, de 100 fica 99. Né? A disciplina, né? Pessoal, eu tenho uma dúvida sobre o trabalho. Sim. A gente fez os vários, a gente pesquisava os vários. Os polímeros, né? Aquele próton, cartão, não sei, quando eu digito ele na internet, aparece como o nome da empresa, não aparece como um polímero. Não, mas tem. Dá uma procuradinha lá que tem. Porque assim, tudo que eu colocava, assim, o nome dele, estrutura, o nome dele, alguma coisa, só caía tipo, no site da empresa, falando de todos os tipos que eles têm. Ah, não, aí tudo bem. Se for o caso, você coloca assim, de forma genérica, de tal monômero, coloca uma estrutura genérica assim, dizendo que é formado domínios rígidos, domínios flexíveis. Não é uma coisa muito específica não, sobre, sei lá, se é um grade especificamente não, tá? É só uma coisa, ou seja, o meu objetivo é vocês saberem que ali é um elastômetro termoplástico, tá? Ou seja, só um elastolan, eu não achei ela. Oi? Elastolan tem? Pode procurar que tem, gente. Porque isso aí é antigo, todo semestre o pessoal faz. Todo semestre o pessoal faz. Pode dar uma olhadinha a mais lá que você vai achar, tá? Não é nada demais, tá? É só mesmo os monômeros, a estrutura e tal. Coisa bem simples, tá? Rapidinho hoje a aula. Vamos falar das moldagens e pré-moldagens. Pré-moldagem é o quê? Calandragem, extrusão. E a moldagem final são esses que estão aí. Compressão, transferência, injeção. A aula passada a gente falou de uns processos de cura aqui, né? Então, seria além do que eu estou dando hoje, tá? Ou seja, a aula passada é a aula próxima, como se fosse assim. Só uma coisinha. O teste é PDM, EPIM e produto. Nitrílica e clorada. Então, depois do Bamburi, aí você espera o quê? Calandragem e extrusão, tá? Por isso que é uma pré-moldagem que eu falei, embora possa ser a moldagem final. Porque depois disso aí ela já pode passar, por exemplo, por uma cura. Sendo que pode ser apenas geração de uma pré-forma para depois, por exemplo, comprimir, extrudar, melhor, injetar. Tá certo? Não, só estou dando uma ideia geral. E a aula passada, por exemplo, quando a gente falou cura em banho de sais, cura em leito fluidizado, pode ser, por exemplo, depois de uma extrusão, né? Na verdade, é o que tende a ser, porque ali é um processo contínuo, né? Então aí seria a moldagem final, mas o que é a moldagem final? É a etapa em que vai ter a cura, tá? A moldagem final é isso.
Mas nem sempre a extrusão e a calandragem é a etapa final. Para fazer o pneu, os caras fazem um monte de calandragem antes para depois formar o pneu, moldar o pneu. Então a calandragem no pneu não é a etapa final, não é a moldagem final, e sim a pré-moldagem, tá? Então aí tem um pouquinho de texto sobre calandragem, só porque é menos comum, né, na literatura, eu coloquei um pouquinho aí só para a gente dar uma lidinha, tá? Então é um processo contínuo e semelhante ao moinho de rolos, mas sendo que você considera mais rolos do que 2, tá? Para ser calandragem. Agora, muitas vezes os caras chamam os moinhos de rolos de calandra, tá? Aquele processo que vocês viram lá de mistura, os caras chamam de calandra. Mas não é, tá? Calandragem são mais de 2 rolos. Então é um processo de moldagem contínua, usado para produzir filmes e chapas de qualquer comprimento. O processo completo usa vários rolos, os quais exercem as funções de homogeneização, dosagem, moldagem em rolos aquecidos, resfriamentos em rolos de resfriamento. A figura a seguir apresenta a visão esquemática de uma calandra, né? Os moinhos de rolos e calandras pertencem ao grupo mais antigos, né, de moldagem de borracha, introduzidos lá na década de 1830, Goodyear, né, e Edwin Schaff, né? Foi ali em 1830 e poucos, né, a descoberta da vulcanização, né? Então dá para ver que foi naquele começo ali mesmo, tá? Então o material inicialmente é aquecido, misturado e mastigado em um moinho de rolos ou misturador Bambre, como eu disse, e em seguida alimentado, né, na calandra, onde ele vai ser homogeneizado, transportado para o terceiro e quarto rolos seguintes, respectivamente. A moldagem final é realizada entre os 2 últimos rolos, que pode, por exemplo, ter uma gravura, né? Em seguida, o material é transportado para os rolos de resfriamento. A diferença de pressão necessária para espremer, digamos assim, né, o polímero através das aberturas estreitas entre os rolos da calandra é gerada pela calandra em si, de acordo com o princípio da bomba de fricção, né, que é o que? Quando um plano se movimenta ali, né, o fluido vai ter a mesma velocidade daquele plano, né? Então, quando o plano se movimenta paralelamente à superfície de um fluido, né, então ele vai puxar, né, o fluido que está ali. Então o fluido adjacente ao plano, né, terá a mesma velocidade do plano. Então o material passa ali, ele é espremido entre essas 2 regiões, né, e vai ser arrastado, porque existe ali uma velocidade, né, associada aos planos, né, ou seja, aos rolos. E aí vai puxar, né, vai ter um atrito aí e vai puxar para frente, né. Por transferência de impulso, o fluido como um todo começará a se mover, ou seja, o transporte ocorrerá. Aquela historinha lá de fenômeno de transporte, né? Sei lá, o cara vai modelar fluxo de placas paralelas, né, em que uma arrasta, né? Isso aí vocês veem extrusão, né? Extrusão em que você coloca como condição de contorno que a velocidade do fluido é igual à velocidade da placa em movimento, né? Por exemplo, na rosca, né? A velocidade é a velocidade do fluido, é a velocidade da rosca no local onde ela toca ali. Onde ela toca, né? E é 0 na parede que está parada, digamos assim. Então isso aí é trivial lá em fenômenos e em extrusão, né? Processamento de polímeros, né? E aí tem uns detalhezinhos, obviamente que vai ter um perfil de fluxo aí, né, que a gente talvez fale aí, não sei se vai falar mais para frente. Uma coisa é a parede, outra coisa é a parte mais para dentro, né? Quando a seção transversal do canal de fluxo diminui, o fluxo enfrentará uma contrapressão. Esta contrapressão, que alcança o valor máximo em algum ponto antes da região mais estreita entre os rolos, força o material através da abertura, enquanto se proporciona uma velocidade maior do que a velocidade do rolo. Então aí seria a componente de pressão, né, somando a velocidade dos rolos, né? Então, como eu falei, existe um perfil de velocidade, né? Uma coisa é que está em contato e outra coisa é o perfil, né? Uma parte do material fornecido pelo rolo superior
flui de volta, aí está errado, né? Está fluido, né? Flui de volta a partir do local de pico de pressão e atinge um banco, né, na frente da abertura onde circula. Então a gente pode ver isso por essa figura aí do outro lado. Então você tem um estreitamento aí na região digamos, de maior proximidade entre os rolos, né? E aí vai gerar uma contrapressão, né? Isso aí vai gerar uma contrapressão. E aí você acaba tendo esse valor máximo um pouquinho, né, antes desse local aí. O valor máximo da contrapressão. Está sendo mostrado por esse perfil aí parabólico, né? Então isso aí soma com a velocidade dos rolos para gerar uma velocidade em algum local aí maior do que a velocidade dos rolos, tá? Isso aí é o que ele está dizendo, tá ok? Deixa eu só dar uma relida aqui para a gente... Quando a seção transversal do canal diminui, como eu estava dizendo, né, na proximidade da distância menor entre os rolos, né? Aí o fluxo enfrentará uma contrapressão, ok. Então, vai ter um valor de contrapressão aqui, né? E ele tem um máximo um pouquinho antes, né, dessa região de menor abertura, tá? Como está sendo mostrado aqui. Se você der uma tração, uma linha aqui, a contrapressão é um pouquinho antes, né, o valor máximo é um pouquinho antes. Isso força o material através da abertura, enquanto se proporciona uma velocidade maior do que a velocidade do rolo. Ou seja, agora você tem algo a mais para somar, né, para a velocidade ser maior que a velocidade do rolo. Você tem a soma da velocidade dos rolos com a contrapressão atuando, né, empurrando o material aí para frente, né? Embora a contrapressão também seja responsável por formar um banco, né, de material antes dessa abertura aí. Então, aí uma parte do material fornecido pelo rolo superior flui de volta, né, a partir do local de pico de pressão e atinge um banco na frente da abertura onde circula. Isso é só para dizer que, semelhante ao moinho de rolos lá, existe um certo acúmulo aqui, né, um pouco antes, tá? Mas pelo fato de ter um pico de pressão um pouquinho antes, isso aí vai somar com a velocidade dos rolos para que se gere uma velocidade maior do que a velocidade do rolo no momento que passa aí, tá? Então, as pressões geradas são muito altas por causa da alta viscosidade do polímero. Aí está falando agora do PVC plastificado, que é um dos materiais mais processados, né? Por calandragem, porque produz altas taxas e também tem uma grande área ali de resfriamento. Então o PVC plastificado é interessante usar esse processo, né? Quando o filme de PVC de 50 micrômetros de espessura é processado, a pressão na linha pode chegar a valores muito altos, como 8 kN por centímetro, tal que um rolo é submetido a uma força de 200 toneladas. Essa força provoca uma deformação por dobramento do rolo, que aumenta a distância entre os rolos. Tá? Isso aí é uma das coisas normalmente responsáveis pela variação de espessura, tá? É exatamente a pressão gerada entre os rolos provocar um desvio ali do dimensional, de maneira que pode ser o responsável pela variação de espessura. Tá? Mesmo sendo rolos muito robustos, né, os desvios nas dimensões do filme podem passar dos limites de tolerância. Então, um desvio permitido de 5% significa uma deformação máxima de 3 microns. Uma solução prática para evitar essa dificuldade é posicionar os eixos dos rolos com uma leve angulação relativa. Isso resulta em um aumento do centro para as extremidades, tal que o efeito de dobramento do rolo é compensado. Então, ele está falando aí, normalmente os caras fazem uma mudança no distanciamento entre os rolos, para que quando a pressão for gerada, isso anule esse efeito previamente definido, tá? E aí você busque o equilíbrio, ou seja, uma dimensão constante, tá? Então essa é uma solução. Você colocar rolos com pequenos desvios de distância um do outro, para que quando a pressão gerada
for gerada na hora do processamento, o afastamento gerado faça com que leve a essa distância agora a ser homogênea, tá? E, portanto, gerar uma espessura uniforme, tá? Então, atualmente, as linhas de calandragem são usadas na fabricação de chapa de PVC, pisos, chapa de borracha, pneu de borracha, como eu falei, tá? Então, PVC plastificado, chapa de borracha, né? Para a indústria de pneus, entre outras, né? Você tem, sei lá, tanta coisa. Recobrimento de telhados, por exemplo, os caras usam muito, né? Mantas, né? De borracha, né? E tem certos locais industriais também que eles fazem forros, né? Para impermeabilização em construção civil, tá? Tem muito isso aí. Não sei se no Brasil isso é norma, mas lá fora é. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito isso aí, tá? São usadas também para texturização, como eu falei. Quando se produz chapas e filmes de PVC, linha de calandragem apresenta vantagem sobre a extrusão por causa do tempo de residência menor, como eu estava dizendo na aula passada. O PVC tem uma tendência muito grande de degradação, né? O famoso cloro alílico, né? Então, essa questão da alta taxa de produção, que é característica da calandragem, né? Muito alta taxa de produção, como eu falei, os caras fazem cortina de box, capa de chuva, né? Tudo com calandragem, tá? Resultando na proteção do polímero e menor necessidade de estabilizantes, né? O fato também de ter uma grande área associada aos cilindros, né? Isso dá uma boa troca de calor. Então, o tamanho de calandra chega a 90 centímetros de diâmetro, os rolos, né? E 250 de comprimento do rolo, ou seja, 2,5 metros, né? São bem grandes. Taxa de produção até 4.000 kg por hora, bastante coisa. A temperatura da superfície dos rolos é controlada cuidadosamente por circular água, né? Fluidos. A calandragem é o processo de moldagem usada para adicionar reforço como aço, fibra polimérica, ou seja, sempre tem poliéster em pneus, né? Aramida, né? Não só para pneus, como outras aplicações também, né? Para dar um esqueleto, né? Dar um reforço. A indústria de pneu é o exemplo mais comum. Para essa aplicação, o composto deve sofrer pouca contração, proporcionar boa adesão ao reforço. Os rolos são aquecidos por água, circulando internamente ou por vapor, e as engrenagens possibilitam os rolos operarem em diferentes razões de velocidade, tá? Só uma lidinha a mais aí sobre calandragem. Extrusora eu não fiz quase nada, tá? Só coloquei as diferenças principais comparadas à extrusora de termoplásticos, que são o L sobre D menor, alimentada por um produto aquecido em misturador, baixa razão de compressão, pode ter cura subsequente em vapor, radiação, etc. Então, o que quer dizer isso? Por que se faz um L sobre D menor e uma razão de compressão menor também? Porque nesse caso não se busca a mistura, homogeneização, como se tem lá numa extrusão de termoplásticos, né? Porque isso aqui é feito no bamburi, né? Então a extrusora de borracha não vai fazer isso. Ou eu estou falando, obviamente, sob um ponto de vista tradicional. Só se o cara, de repente, usasse uma dupla rosca, que aqui e acolá você vê que tem se feito mistura de borracha em dupla rosca. Mas é bem menos usado ainda, né? Então aqui eu estou falando da extrusora apenas como uma pré-moldagem. Então, para esse tipo de atividade, não se busca misturar, não se busca fundir, né, o material, é apenas dar um formato ali. Então L sobre D é importante lá nas extrusões de termoplástico. Quanto maior a capacidade de fusão do material, maior a capacidade de homogeneização, né? E a razão de compressão também, né? Então são extrusoras que não comprimem muito
e não tem L sobre D grande, até porque se isso aumentasse, além da questão de cisalhar para homogeneizar, também tenderia a curar, né? E isso sempre se evita dentro da máquina, né? Então gerar menos calor também seria um objetivo desse L sobre D menor e da razão de compressão menor. Às vezes os caras alimentam a extrusora até com tiras mesmo. Por exemplo, de um moinho de rolos ou de uma calandra. Tem um vídeo, acho que eu mandei para vocês, que tem alimentação com tiras lá, tá? Mas, obviamente, como eu falei, o esperado é que seja aquele material que sai ali do bamburi, né? Ou do moinho de rolos, tá? E aí, como eu falei, se ele tiver uma cura subsequente em vapor, vamos supor que seja para fazer o recobrimento de fios ou fazer uma mangueira, né? Uma mangueira de borracha. Obviamente que seria por extrusão, né? Recobrimento de fios e mangueira por extrusão. Tem um processo de fazer mangueira um pouquinho diferente lá, que vocês vão ver no vídeo, né? Que os caras fazem enrolando, né? Uma estrutura, né? Associada, por exemplo, a aplicações como de incêndio, umas mangueiras mais estruturais mesmo. Então eles enrolam a borracha sobre, digamos assim, uma alma ali metálica, né? Aí é um pouquinho diferente, tá? Mas no caso aqui, estou falando de uma mangueira convencional, o recobrimento de fios. Aí nesse caso já teria a cura subsequente, tá? No caso do pneu, o cara ia juntar as partes. Depois disso tudo, ele ia juntar as partes. Pegar o calandrado, estrudado e fazer, moldar o pneu parte por parte, tá? Fundamental ver os vídeos lá, porque tem isso, tá? Tem um cara fazendo pneus lá. É bem interessante, importante, tá? Ok? Então, sobre extrusão, basicamente seria isso também. Bem pouquinho, não precisa falar muito, porque você já conhece bem o processo de extrusão, né? Lá nos processamentos da vida isso aí é explorado bastante. Bom, moldagem, eu coloquei alguns métodos principais aí, né? Compressão e transferência, injeção, e no finalzinho aí, não, peraí, antes de falar desses, eu queria citar o rotocura, tá? O rotocura normalmente está associado a uma cura depois de uma calandragem. Então é um processo de cura por contato, né? Ou seja, uma cura contínua por contato com o cilindro quente e sob pressão, tá? É como se fosse uma etapa a mais da calandragem, em que esse cilindro final faria exatamente a cura por pressionar aquele produto contínuo, normalmente pode ser chapas ou filmes, né, sobre o cilindro. Normalmente é um processo de uma velocidade meio baixa para que dê um tempo de contato longo com esse cilindro, tá? Lá, alguns minutos. Uma velocidade baixa para que dê um tempo de contato razoável, de alguns minutos, para que a cura aconteça continuamente, tá? Às vezes eu acho que eu troco umas palavras, né? Não sei se foi isso. Então, rotocura é o quê? Uma cura rotacional de produtos contínuos, chapas ou filmes. Então, pode ser de repente de um produto da extrusora ou da calandra. Então, são normalmente produtos de baixa espessura e que há um pressionamento, digamos assim, força-se o material contra um cilindro quente e devido a essa pressão somada à temperatura, um tempo de contato um pouco longo, devido à baixa velocidade do cilindro, possibilita a cura acontecer, tá? Aí, por fim, são os processos de moldagem propriamente ditos, né? Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma extrusão e gerar um produto ali,
sei lá, uma espécie de pedaço de chapa, e daí a pessoa fazer uma compressão, por exemplo. Tá? E às vezes uma esteira, por exemplo, uma espécie de esteira de transporte, ela pode ser feita por um processo de extrusão e depois passar por um processo de cura por compressão, tá? Mas a compressão mais simples possível seria, por exemplo, fazer um solado, tá? Fazer alguns tipos de anéis de vedação, embora alguns sejam feitos por injeção também, não é obrigado a ser só um tipo, né? Então, normalmente o termo em inglês que eles falam são goods mecânicos, né? Então são peças, né? Na indústria automotiva você vai ver um monte aí de peça feita por compressão, né? E um exemplo clássico, como eu disse, um solado de calçado, tá? O cara coloca ali um pedaço, né, de produto na prensa, na cavidade, e aí vem a outra placa móvel e comprime o material, né? E a cura vai acontecer lá depois de um dado tempo. Não é obrigado a cura total acontecer aí, tá? É uma cura suficiente para que ele tenha resistência para ser tirado, e depois pode ter uma cura final no outro lugar, como eu falei na aula passada, um autoclave ou uma estufa, né? Mas pode ser aí também, tá? Pode ser aí também. Então essa cura vai depender do tamanho da peça, do sistema de cura. Pode ser coisa de poucos minutos ali, para até algumas dezenas de minutos, tá? Então, compressão, relativamente longos tempos de aquecimento, embora as preformas elas possam ser pré-aquecidas. Muitas vezes as preformas são aquecidas por sistemas de ondas, né? Micro-ondas. Então ela já faz um pré-aquecimento antes de entrar na cavidade, para que não dependa apenas do aquecimento das placas da prensa. Temperatura de moldagem entre 150 e 180, podendo levar vários minutos por ciclo, a depender da espessura. Necessidade de degazagem gera rebarba. Então a rebarba é uma desvantagem, né? Sempre, se for numa indústria de calçado, você vai ver que tem a geração de rebarba muito grande. Claro que falando nas peças que são geradas por compressão, né? Degazagem sempre importante, né, em processo de compressão, para expulsar os vapores, os gases, né? Tá? A transferência sumiu aí do texto, né? Mas embaixo aí tem o desenho, e ela tem uma diferença da compressão pelo fato de ter um transporte do material de uma câmara para as cavidades. Então, se você observar aí, né, a cavidade está fechada lá antes do transporte do material de uma câmara superior, digamos assim, que pode ser chamada de câmara mesmo, né? Tinha um nominho, que os caras em inglês chamam copo, né? Ou seja, é uma câmara. E essa câmara você põe o material. Os caras que trabalham com borracha chamam de batoque, né? Essa peça de borracha aí que está como nome pré-forma aí, tá? Normalmente eles chamam isso aí de batoque. Ele coloca o batoque aí, que é uma peça que tem uma... Ou seja, não foi curada ainda, né? Porque ela vai fluir, né? Assim como a de compressão. Ela não foi curada, ela vai curar agora depois de moldar. Então ela já está homogênea aí. Pode ter vindo do bamburi lá, pode ter vindo de uma extrusão, né? E aí você coloca aí uma dada massa, e a vantagem é que o material vai ter um fluxo para entrar na cavidade, né? Então a rebarba já não vai ter. Pode gerar peças com cavidades mais complexas, né, do que a compressão, que a compressão, se tiver cavidade muito complexa, essa moldagem de colocar o produto na cavidade pode não ser suficiente para gerar uma peça um pouco mais complexa, né? Tem alguns detalhes, por exemplo, da moldagem com insertos. É muito comum peça de borracha com insertos metálicos, né? Então ela vai, digamos assim,
envolver, supondo uma parte interna metálica. Então, quando a transferência, é mais fácil isso do que quando é com compressão, porque a compressão vai acabar dando contato ali, né, da parede do molde, enquanto na outra não, é apenas o polímero é transferido por fluxo. Então você tem uma flexibilidade maior com a moldagem com insertos, tá? O que é um inserto? Vamos supor, uma chave de fenda, em que o cabo seria a moldagem de uma resina sobre o inserto, que seria o metal ali, tá? Então você tem muita peça na área de mecânica que tem isso. Tem uma parte interna metálica e por fora borracha, né? Às vezes você tem um anelzinho metálico ali com a parte de borracha por fora. E uma coisa que pode ser citado também, né, é um processo que gera produtos, né, de acabamento melhor, né? E também tende-se a ter menos desgaste, tá, do molde. Mesmo que tenha um fluxo, né, e o fluxo tem um cisalhamento, o fato de ser um material fluido ali é diferente lá em cima, que você comprime o material ainda um pouco mais sólido, digamos assim. Então o molde ele tende a ser mais preservado. Tá? Então acho que seriam algumas vantagens aí a citar, tá? Então a gente pode pensar que a transferência ela é uma próxima, né, da injeção, né? É uma melhoria da compressão, mas diferente da injeção, que normalmente tem roscas, né, e tem cisalhamentos maiores também, pressões maiores também, mas ela é uma melhoria em relação à compressão, tá? Então, no caso da injeção agora, um último detalhe aí da transferência, apesar de não ter rebarba da peça, tem a rebarba dos canais, né? Isso é uma coisa importante a se levar em conta. Mas não tenha dúvida que, pelo molde estar fechado antes do produto entrar, você tende a gerar produtos bem mais uniformes. Embora a compressão no dia a dia de fazer peça, não é essa compressão que a gente faz aí, né, com moldes meio quase abertos, né? Também você tem moldes macho e fêmea, né? Você vai fazer um solado e encaixa direitinho ali a parte superior com a inferior, né? Então é uma coisa bem melhorada comparado aos moldezinhos que a gente usa ali, tá? E vocês deram uma olhada nos vídeos lá, vão ver umas asiáticas moldando peças lá, tá? Uma produtividade bastante alta lá. E por fim a injeção. Que horas são aqui? Nossa, vai terminar cedo hoje. A injeção tem um desenho aí mostrado do lado, né? E aspectos relevantes, né? Também eu não pego muito detalhe aqui, porque vocês estudam lá no processamento de polímeros, né? Então, o detalhe em relação à moldagem com termoplástico é que o molde é quente, né? Óbvio que quando eu digo molde quente, muitas moldagens de termoplásticos, o molde também está quente. Mas ele está frio em comparação ao produto que entrou ali. Tá? Então eu posso ter um resfriamento a 80 graus de um termoplástico, mas o molde é considerado frio em relação ao polímero que entrou ali. Mas aqui não. Aqui, quando eu digo que o molde é quente, é porque a temperatura está acima da borracha, tá? Que entrou ali. Ok? Então aí no caso é o delta, tá? Então a temperatura ela é maior no molde. Então a peça vai ser removida quente. Por quê? Porque o enrijecimento aí não é por solidificação
devido à remoção de calor, e simplesmente porque houve cura, né? Houve uma formação de uma rede covalente. Então a peça sai quente. Então é um processo automatizado, isso é uma vantagem. Controle dimensional sempre associado à injeção, não tem necessidade de acabamento, moldezinho fechado ali, o produto já sai, não precisa de acabamento nenhum. Muito usado para peça pequena e média. Injeção sempre tem uma limitação, né, para peças maiores. Peças complexas, obviamente, melhor ainda do que a transferência. Composto de boa fluidez e cura rápida é o recomendado. Mas eu acho que vai ter uns processos lá no vídeo que são bem demoradinhos, tá? De injeção. Porque é uma injeção bem diferente, não é aquelas injetoras iguais a... Vocês vão ver um processo lá, às vezes o cara abre o molde, aí ele coloca um inserto em cada cavidade, que também no caso da injeção molda com inserto, né? Coloca o inserto em cada cavidade, aí fecha, para depois ter injeção. Não é aquele processo bem rápido como tem uma injeção típica de termoplástico, né? Embora em algumas situações possa ser praticamente idêntico, tá? Bom, basicamente era isso de moldagem. O que eu queria falar agora rapidinho aqui? Só uma relembrada aqui dos elastômetros termoplásticos, né? Que eu queria só dar uma lembradinha para vocês. Que no caso dos elastômetros termoplásticos, a gente falou de alguns tipos básicos. Vocês lembram quais? Uma espécie de revisão com vocês aqui, tá? Quais os tipos principais de elastômetro termoplástico que a gente falou aqui? Sem olhar o caderno. Oi? TPU, que são de quê? Poliuretano. Oi? TPV, só não tem TPX, tá? TPU, TPV, que é o quê? Que é vulcanizado termoplástico, né? TPU, TPV, que mais? Tem os de poliésteres, né? Os COPs, né? Que é a copoliésteres. Os COPAs, que são as copoliamidas, tá? Tem os SBS e os CIS, né? Que isso a gente chama de forma geral de SBC, né? SBS, SEB e CIS, tá? Que são os SBCs, que são o quê? Copolímeros de estireno butadieno, tá? Então, no caso dos SBCs, que são estireno butadieno e estireno isopreno, são normalmente o quê? Copolímeros do tipo estireno butadieno ou estireno e isopreno. Os copolímeros são de que tipo? Em bloco, particularmente como? Di ou tribloco? Tribloco ou poliblocos, tá? Triblocos ou poliblocos. E a gente mostrou como é que eles podem ser formados, né? Então, eles são formados pela adição sequencial de monômeros, né? Isso a gente falou. Coloca primeiro o estireno, depois alimenta butadieno, depois alimenta estireno. Qual é o objetivo de minimizar a quantidade de alimentação no reator? Qual seria a vantagem? Reduzir a possibilidade de ter impureza no meio, tá? O que tenderia a bloquear, por exemplo, a síntese. Porque é uma síntese normalmente do tipo aniônica, né? Então, às vezes, o iniciador ele pode ser bifuncional, né? Então, você coloca inicialmente o butadieno, que cresce para os dois lados, e depois coloca o estireno, que vai entrar nas duas pontas, tá?
tem a possibilidade, como o butadieno reage mais rápido do que o estireno, colocar o estireno inicialmente. Quando chegar na metade da polimerização, coloca o butadieno. Aí o butadieno polimeriza totalmente, e como tem 50% de estireno, ele vai acabar entrando lá no final, né? A gente falou disso aí. E a gente falou na possibilidade de ter agentes de acoplamento a partir de copolímeros de bloco, tá? Então você tem ali os copolímeros inicialmente de bloco, mas alguns reagentes vão fazer a ponte para fazer tribloco, tá? Então eu citei aqui o fogênio e citei o tetracloreto de silício, tá? Que faz polibloco. O fogênio faz tribloco e o tetracloreto de silício faz polibloco, tá? No caso dos copas, dos copiés, né, que são os copoliésteres e copoliamidas e até os TPUs, normalmente são de blocos mesmo, tá? São do tipo AB, em que um bloco é rígido, outro bloco é flexível, tá? Aí eu falei que normalmente o bloco rígido de um poliuretano, por exemplo, está associado a um monômero que tem o que na cadeia? Anel aromático, tá? Então eu citei o MDI aqui como um provável exemplo, né? Metileno, difenileno de isocianato, né? Aí eu falei que a parte do poliéster, né, que é o glicol, né, que você, para fazer um poliuretano, você tem que ter um glicol e um isocianato. O isocianato vai gerar a parte rígida que eu disse. E a parte rígida tem um anel aromático, né, e normalmente são moléculas pequenas. No caso do bloco flexível, a molécula já vem grande, e normalmente são o quê? Poliésteres ou poliéteres, tá? Flexíveis, ou seja, poliéteres carbono alifáticos, né? Então a cadeia já vem grande, né? E já forma o bloco flexível. Aí eu disse que como a cadeia do monômero isocianato é pequena, para aquilo ali virar um segmento grande, o que se faz? Para que gere um bloco rígido, porque o monômero tem a cadeia pequena. Para você gerar um bloco rígido, ou seja, um segmento grande, de tamanho polimérico, o que se precisa lá no meio? Oi? Um diol de cadeia pequena, que é o chamado extensor de cadeia, tá? Então você coloca um diol de cadeia pequena, ele vai reagir, então vai crescer a quantidade de anéis aromáticos ali. Então você vai ter diol com anel aromático, diol, anel aromático, diol, anel aromático, vai formar um segmento rígido. Como eles não têm afinidade, eles vão segregar, né? E portanto, o bloco rígido pode ser, por exemplo, uma fase cristalina, a maioria das vezes, tá? E pode, eventualmente, ser uma fase vítrea, mas a maioria das vezes é cristalina, seja no poliuretano, seja no poliéster, seja na poliamida, tá? No caso de um monômero tradicional, para fazer o bloco rígido de um poliéster, seria, por exemplo, o ácido tereftálico, que é aromático, tá? Então o princípio é esse, tá, gente? Isso aí que eu queria de vocês não esquecerem, né? Então o que vai dar rigidez lá para o bloco rígido? O fato de ter um anel aromático puxa a TG para cima, se for vítreo, né? Se ele tiver regularidade, ele vai cristalizar. Então pode ser uma fase cristalina, pode ser uma fase rígida, que é vítrea, ou pode ser também as interações, né? Interações do tipo polar, tá? Polaridade alta, tá? Esse aí é mais um pouco que eu queria trazer para vocês. E o último detalhe que eu falei na aula passada foi o fato do nome SEBS. De onde vem o nome SEBS? Estireno, etileno, buteno e estireno, tá? E esse etileno, buteno, foi porque alimentou etileno e buteno no reator? Hidrogenou quem? O butadieno, tá? Se hidrogenou o butadieno, por que ele não virou só etileno? E sim etileno e butileno? Porque tem butadieno do tipo vinil lá dentro, tá? Então são detalhes importantes aqui, eu queria chamar a atenção para vocês, porque se ele for só do tipo etileno, qual seria o detalhe? Cristalizaria, porque seria muito regular.
Então, na síntese, é interessante que venha mais do tipo de isômero do buteno na cadeia, tá? Não esqueça isso aí não, tá? E aí os trabalhos que vocês vão fazer lá vão somar para isso, né? Trazer um pouco a mais. Usado muito na área de calçado, né? Porque não exige temperatura alta, né? E porque a limitação do TP, dos elastômeros termoplásticos é a questão da temperatura e o TPV, o detalhe é que existe reticulação sim na hora do processamento, mas quem garante a fluidez é uma fase elastométrica, uma fase termoplástica que está misturada lá, tá? Então você tem lá dentro um termoplástico, sei lá, um polipropileno com EPDM. O EPDM é reticulado, mas o polipropileno garante a fluidez porque ele fica termoplástico lá. Então são os famosos TPVs, tá? Vulcanizado termoplástico. Então tem muita aplicação em, como eu falei, solado e em outro tipo de peça aí, tá? Na área automotiva, uma peça que eu sempre lembro, né? São uma espécie de brincos que colocam em bicho, né? Em gado, em bode, né? Tem uns brincos que o cara dá lá, pá, e aquilo ali tem uma máquina lá que eles jogam um brinco para identificar o bicho, né? E aí aquilo ali normalmente é um TPE, então é um elastômero termoplástico. Que tem lugar, né, que os caras cortam a orelha do bicho, né? Eles vão lá com canivete e faz um sinal lá para identificação. Sem anestesia, sem nada. Eu acho que era isso aí que eu queria falar, tá? Por hoje, né? Então vamos fazer o quiz, né? Vocês vão ter mais tempo. Tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu esqueci. Não, gente, claro que não. Duplo. Não existe isso. Matricule-se em tecnologia de Spolins que você vai fazer lá em duplo. Hoje mesmo eu fiz em trio lá, tá?